Eu tenho certeza que, tanto aqui como na live, tem bastante gente na live, Deus tem uma palavra aos nossos corações. E eu quero falar uma coisa para as mulheres: não desistam dos seus maridos. Nunca. Amém? Aqui está um homem falho, mas um homem de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dele nesta manhã. Amém? Senhor, aqui está, Senhor, o meu esposo, Senhor. Senhor, Tu sabes, ó Deus, tudo que ele buscou em Ti nesses dias, Senhor, a Tua direção, ó Pai. Senhor, lembra ele, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor falou com ele, Pai. Tudo aquilo que foi ministrado no coração dele. Espírito Santo, acrescenta mais ainda. Dê autoridade, Senhor, para ele falar sobre esse assunto, Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa a vida dele, porque é isso que ele é, um canal seu para a sua noiva. Desde já eu já repreendo, Senhor, toda artimanha, todo dardo, tudo aquilo, Senhor, contra a mente e o coração dele. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nem preciso falar que eu estou abençoada pela minha esposa. Aleluia. A paz do Senhor a todos. Hoje eu fui incumbido de trazer uma palavra, uma mensagem. E Deus já tinha falado algo desde a última pregação. Deus já tinha colocado algo no meu coração. E eu preparei isso para essa manhã. Eu quero falar hoje um pouco sobre o perdão. Perdão que é o remédio que cura as feridas. Mas falar de perdão é uma coisa muito complicada, porque eu preciso entender, né? Eu preciso entender que eu preciso perdoar, que eu preciso viver a palavra de Deus. E... é o meu? Não, né? Graças a Deus. E eu estava pesquisando algumas coisas e eu comecei a observar que um jornal secular, ele estava falando sobre o não perdoar. O que causa, né? Uma pesquisa foi feita e diz assim: quem não perdoa fica com uma ferida aberta, liberando o tempo todo hormônios do estresse, que pode fazer mal ao coração. 31% dos infartos, das pessoas que infartam, são por não perdoar ou porque perderam a fé. Isso um jornal secular estava falando, não era um jornal do nosso meio, né, do meio gospel. Era um jornal secular e isso me chamou a atenção. E o versículo que eu quero usar aqui hoje é baseado em Mateus 18, 21 e 22. Não sei se eles já prepararam, mas vou ler aqui. Que diz assim: então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenho que perdoá-lo? Até 7 vezes? E Pedro se achando: 7 vezes, Senhor, eu vou perdoar? Aí Jesus chega para ele e fala assim: não te direi 7 vezes, mas até 70 vezes 7 por dia. 490 vezes por dia. Muitos têm sofrido no seu dia a dia, no seu cotidiano, por conta de feridas que foram abertas no passado e que você carrega até hoje. Feridas abertas do seu passado que você carrega até hoje. Mas que tipo de feridas são essas? Você deve estar se perguntando: que tipo de feridas são essas, Paulo? Como eu identifico essas feridas? Eu quero te mostrar como você vai combater essas feridas e como você vai curar essas feridas. Mas antes de eu começar, eu quero passar um videozinho rapidinho. Não sei se quando dá luz aí dá para passar.
Eu queria que você prestasse atenção. Você ficou desapontado com o que aprontou aquela pessoa? Especialmente se é uma pessoa amada. Ninguém gosta de ser desapontado, de ser chateado, de ser ofendido. Mas é preciso tomar cuidado. Se o acontecimento gerar uma arma no seu coração, você estará dando poder ao inimigo. Estará fazendo um grande mal a você mesmo. Poderá ficar deprimido. Não deixe isso acontecer. A sua mente é como um aeroporto contável aéreo intenso. Enquanto certo avião pousa, está consumindo seu combustível. Enquanto você, na sua mala, está consumindo suas próprias energias. Se o avião não pousar, ficará sem combustível. Fatalmente na caída. Se você não perdoar, irá esgotar suas próprias energias. Fatalmente na caída também. Quando você Amarra, passa um grampo. ele não sabe discernir o que já passou e você também não. Repare isso. Largue esse coração. Mágoa é sujeito. Perdão é o melhor limitador. Quando você perdoa, não está fazendo bem ao outro, está fazendo bem a você mesmo. Quando você insiste na mágoa, você está dando o poder a outra pessoa. Você precisa ultrapassar esse momento. Você precisa segurar. Precisa lavar seu coração. Isso vai passar na sua mente. Muito bom. Reveja quanto foi forte para sobreviver ao que aconteceu. Pare de se martirizar. Quem o magoou não está sofrendo nada. Quem sofre é você. Então, isso. Saia dessa. Faça pousar essa mala. Senão você vai ficar sem energia. Vai acabar o seu dia. Julgue a razão para ofensa que precisa fazer para acabar com essa razão. Se não houve, não precisa se preocupar. Se fosse um filho difícil, você iria procurar por família. Então, por que guardar o filho emocional em vez de destruí-lo? Isso não é sabedoria. Está fazendo o jogo do inimigo. Seja sensato ao menos uma vez na vida. Ao menos quando sensatez é vida. Pare de se matar enquanto o outro importa. Pare de se envenenar. Largue esse coração. Afinal, ele é seu. É por isso sacrificado a favor de quem o amou. Guardar esse sentimento é acender o vulcão dentro do seu coração. Pare com isso. Guardar esse sentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Perdoar é uma atitude. Perdoar é uma atitude. Ou você perdoa, ou você fica guardando esse sentimento dentro de você por muitos e muitos anos. Perdoar, guardar, liberar, sair essas mágoas é questão de atitude. Hoje eu estava vendo lá que o propósito, a palavra-chave era mudança. E a gente tem vivido essa mudança desde o início do ano, com esse tema metanoia. E quando a gente fala de metanoia, mexe na gente. Eu queria que alguém pudesse me ajudar aqui tocando, por favor. E quando a gente fala de metanoia, isso mexe, cara. Eu já comecei a estudar metanoia para um dia pregar, e cada vez que eu vou mais profundo, mais eu fico doido com esse tema. Mas vamos falar de perdão. Falar de perdão é muito difícil, cara. Porque só nós sabemos quando uma pessoa nos machuca e o quanto dói dentro de cada um de nós. Talvez eu falar para você, você precisa perdoar. E aí você chega para mim e fala assim, Paulo, você não sabe o que ela fez, você não sabe o que aconteceu, tu não sabe o quanto doeu, o quanto machucou dentro de mim. E foi aberta uma ferida. E foi aberta uma ferida.
Muitos estão sofrendo por terem feridas abertas, feridas que marcaram em algum momento da sua vida. E você traz essa ferida aberta até os dias de hoje. E com isso você não consegue desfrutar daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você acha que você está desfrutando por você ter superado. Eu superei, eu deixei para lá. E aí eu falo assim, eu estou desfrutando do melhor de Deus. Não, ainda não. A ferida, ela está ali, porque não foi confrontada, não foi realmente curada. Eu passei por cima, mas eu não perdoei. E quando eu não perdoo, não há cura. Talvez você esteja preso lá no passado, cara. E estar preso no passado é difícil. Fez eu ir lá atrás, cara. Fez eu ir lá atrás. De coisas que eu achava que não influenciava a minha vida. E eu comecei a observar que atitudes que eu tinha nos dias de hoje eram coisas que eu estava mal resolvida lá atrás, cara. Que precisava perdoar lá atrás. E às vezes você tem algumas atitudes e você não entende o porquê que você tem essas atitudes. Eu sou assim. Não, tu não é assim. Mas eu aprendi a ser assim. Infelizmente nós aprendemos. Talvez você está preso em palavras agressivas, desmotivadoras, de ódio, palavras de maldição, que foram ditas em direção a você, para você diretamente. Talvez você esteja preso nisso, em palavras que te jogaram lá embaixo, que falaram assim, você não é capaz, cara. Palavras, sabe, de maldição, tu nunca vai ser feliz. Tipo, você não consegue, você é burro. Você nunca vai prestar uma faculdade porque você é burro. Ai, cara, palavra que você nunca vai encontrar alguém que te ame de verdade. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Para tentar, você é pobre, você não vai conseguir, você não vai conquistar. Quem você acha que é? Quem é você, um batedor de marreta? Quem é você, uma dona de casa que nunca vai alcançar nada? São palavras que talvez te machuque, venha ter um encontro ao teu coração e te machuca muito. Isso eu estou sendo superficial, porque talvez você já tenha escutado palavras muito mais chulas do que eu estou te falando agora, e isso talvez você poderia ter até agredido essa pessoa, não agrediu por conta que você talvez respeitasse essa pessoa, pelo que ela te falou. Mas sabe por que dói? Porque geralmente vem de pessoas que você jamais imaginaria que pudesse vir. É por isso que dói. Porque se uma pessoa desconhecida falar assim, você é burro, fala, burro é você. Você não vai conseguir, você que está dizendo. Mas quando é uma pessoa que ela é uma pessoa que era para estar te motivando, uma pessoa que era para estar ali do teu lado, falando e começa a te esculachar e falar que você não é capaz, isso dói, cara. Isso machuca. Porque tu fala, essa pessoa que me conhece não acredita em mim, não acredita que eu posso conquistar, que eu posso alcançar. Talvez essa pessoa ela te machucou, te maltratou, porque ela nunca foi capaz de conquistar. E ela é travada na sua mente com a vida que ela teve. E ela fala assim, eu já tentei isso daí não dá certo. Quem tu acha que é, cara? Eu já tentei isso.
Eu tenho muito mais poder aquisitivo que você e não deu certo comigo. Aí tu fala assim, eu sou um filho de Deus, cara, e se Deus mandou eu vou. Mas isso é quando você tem entendimento. E quando você não tem entendimento? Você fala, é mesmo, né, cara? Olha para o teu saldo bancário e fala assim, realmente, eu não tenho condições. Deixa eu ficar aqui, com a minha bola de aço presa no meu pé, e aqui, ó. Pessoas próximas que deveriam estar dando apoio, nos motivando, nos jogam para baixo. E isso machuca. Mas hoje o Senhor vai mudar a tua história. Eu creio que o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para mudar a tua história. Para fazer com que você entenda, talvez, alguma dor que você sente aí dentro do teu coração. Você que está aí na live também, que você possa prestar atenção, porque o Senhor vai falar grandemente no teu coração. Mas que feridas são essas? Feridas abertas. Eu relacionei algumas aqui. Feridas talvez de uma traição, de um adultério, de um abandono, de uma decepção, de um amor não respondido, de um abuso sexual que ninguém te deu ouvidos, porque você talvez era uma criança. Fala, essa criança está falando coisa aqui, cara. Talvez ela imaginou. De um relacionamento abusivo que você não esperava. Aliás, você saiu da casa do teu pai para ser feliz. E vice-versa. De não ser compreendido, de maus tratos, de agressão verbais e físicas. Talvez da fome, do desemprego, da falta de reconhecimento, ou de um pai autoritário e omisso. Talvez uma ferida dessa. Meu pai era sargento, tal, queria que eu fosse assim, ele achava que eu era o soldado dele. E aí, às vezes eu me revoltei porque eu não sou. Ele era, eu não. Talvez uma mãe mandona ou agressiva, que quer te repreender na porrada, não sabe conversar. E aí você chega nos teus filhos muitas vezes e minha mãe fazia assim, eu aprendi dessa forma. De pais que nunca demonstraram amor para você, nunca falaram para você assim, filho, eu te amo, filha, eu te amo. De um filho, talvez uma ferida aberta de um filho nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, porque não era isso que você esperava para o teu filho. Não é isso que a gente espera para um filho. E eu falo com propriedade, porque eu fui usuário de droga também. E não era isso que minha mãe esperava para mim, de mim. Feridas na alma, feridas que estão abertas e ainda dói e ninguém vê ou ninguém sabe. Só você sabe. E só você sabe porque quando você deita a tua cabeça no travesseiro, você lembra. Talvez agora você está lembrando aí de alguma coisa que te machucou no passado. Que você fala assim, nossa, isso foi difícil, eu preciso ainda superar isso. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos passando por cima, cara. Falando, deixa para lá, sabe? De vez de resolver, a gente vai deixando para trás. Deixa para lá, já aconteceu. Vamos lá. E a gente nunca resolveu isso. E é difícil, cara. É difícil mexer nessa ferida. Muitas feridas estão abertas e nos impedem, sabe o que? De ser curados. De viver uma vida de cura, cara. De ser curado. Você está se sentindo assim? Você está sentindo talvez uma dorzinha lá no fundo? Falando assim, eu preciso chegar nesse nível aí de perdoar. Mas é tão difícil perdoar. É tão difícil. Mas sabemos que uma cura de uma ferida começa com uma limpeza superficial.
Quando nós se machucamos, não sei quem aqui, eu já me machuquei pra caramba. A gente olha para o machucado e olha, será que eu quebrei? Né? Deixa eu limpar. Uma limpeza superficial. E eu queria, Ezequiel 36, 26 diz assim: e vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Quer te dar um coração de carne novamente. Sabe esse coração duro que não te deixa prosseguir? O Senhor quer transformar, Ele quer curar a tua ferida hoje. O Senhor vai curar e vai trocar o teu coração, vai te dar um coração de carne, um coração que realmente bata. Você já viu uma pedra cicatrizar? Não existe. Não tem como. Mas você já viu um ferimento cicatrizar? Está vivo. Pedra não está viva. Pedra não está viva. Então a primeira parte é você limpar o ferimento e ver a gravidade desse ferimento. Gravidade. Precisamos olhar para dentro de nós e passar lá o antivírus. Fazer uma varredura dentro do nosso ser. Sabe? Deixa eu olhar para dentro de mim mesmo. Sabe? Sabe quem pode fazer isso por você? Só você e Deus. Eu costumo falar para os homens aqui que assim, você pode me mostrar o que for, a tua imagem, mas lá dentro do teu coração eu não conheço, só você e Deus. Lá dentro eu não conheço. Eu posso mostrar um sorriso lindo, a alegria no meu rosto, mas lá dentro eu estou todo zoado. Quantas pessoas você já ouviu falar que se suicidaram e estavam numa festa? Estavam felizes, brincando, e daqui a pouco fulano se matou. Ferido na alma. Feridas abertas. Mas depois que você identifica, nós precisamos saber o que está causando ou o que causou essa ferida. Isso é complicado. O que está causando essa dorzinha aí dentro de você? Eu vou te falar, amados, porque mais para frente eu vou contar um pouco de um testemunho que Deus colocou no meu coração. Mas assim, para mim identificar o que estava causando esse sentimento ou essa dor dentro de mim foi difícil, cara. Teve que passar aquele scanner mesmo assim dentro do meu coração, falando: meu Deus, por que eu tenho essas decisões? Por que eu tomo essas decisões? Por que eu sou assim desse jeito? E eu comecei a entender. Talvez seja uma falta de perdão, ódio, inveja, uma palavra dita no passado, um abandono. Eu fui abandonado pelos meus pais, eu fui abandonado pela minha esposa, fui abandonado pelo meu esposo. Meu filho me abandonou, cara. E aí a mágoa, e eu, como o vídeo falou aqui, a mágoa, e vai ali, e você vai superando. Deixa lá, ele magoou, mas lá dentro tá difícil porque não houve cura. Você só passou por cima, você só colocou um curativo ali, só isso. Eu não sei, mas algo causou isso dentro de você. Você precisa descobrir, e você precisa descobrir hoje. Você precisa descobrir hoje. Deus quer arrancar as tuas feridas e te dar um sorriso novo no teu rosto. Um sorriso sincero, verdadeiro. Olha para o teu irmão assim e fala assim: de hoje não passa. De hoje não passa. De hoje não pode passar. Olha só, a igreja poderia estar lotada, cara, mas Deus escolheu apenas vocês para escutar isso.
Talvez você que esteja, Deus te escolheu para você escutar esse sarar a tua ferida. De hoje não passa. Depois nós vamos para o segundo estágio da cura dessa ferida. Passamos pela fase da limpeza mais profunda para tirar todo o resíduo existente. Eita! Tem que ir mais profundo. Salmo 51, versículo 1 diz assim: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua graça, grande clemência. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o nascimento. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministra a tua sabedoria. Davi aqui, ele foi confrontado pelo profeta Natã, e ele falou assim: ó Davi, tu fez isso, tu está errado. A ferida estava aberta. E aí Davi passou o scanner do Senhor lá, falou: Senhor, ele foi fundo, cara. Essa passagem ele está profundamente, cara, falando: Senhor, afasta de mim, me perdoa, Pai, olha só o que eu fiz. Ele foi lá na ferida, que ele olhasse lá no profundo dele. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi era um homem. Mas para a gente ir mais profundo e limpar as feridas, é preciso reconhecer que sou fraco e que preciso de ajuda. Davi estava reconhecendo que ele era fraco, que ele precisava de Deus, cara. Ele precisava. E você quer lutar contra você mesmo, achando que você é capaz de superar tudo sozinho, e você esquece de Deus. Talvez você até falou: Senhor, cura isso dentro de mim. E aí demorou um pouquinho e falou: Deus, tu não sabe fazer direito, pô. Deixa eu fazer. Vai lá. Deu certo essa atitude que você teve? De você querer andar sozinho, de fazer as coisas sozinhos? Você pode ser o cara ou a mulher mais forte do mundo, mas no teu coração é difícil, cara. É só Deus. Você precisa ir lá no meio da ferida, tirar toda a sujeira, cara. E às vezes é necessário, sabe o quê? Você escovar aquela sujeira. Alguém já caiu de moto aqui? Eu teve um ralado assim bem profundo, cara. Eu já ralei isso aqui, ó, desse tamanho assim. Eu caí no morro ali, descendo de bicicleta, e ralei até metade do meu relógio, para ter uma noção. E ali, a gente foi curar, né? Eu fui limpar. E eu já vi alguns amigos, eu nunca caí dessa forma de moto, mas eu já tive amigos que se ralaram profundamente. E eles falam o seguinte, que eles limpam, os enfermeiros vão lá, limpam. Ah, legal, tá cheio de pedrinha, cara. Aí eles pegam uma escovinha, ó. E dói, velho. E dói. Dói, cara. Esse ralado que eu tive, velho. Eu caí aqui no Guarujá, mas eu morava lá em Santos. E aí eu não queria chegar na minha casa, porque minha mãe estava para sair. E eu falei: eu preciso esperar que minha mãe sair, porque senão ela vai se assustar com os ralados que eu estava. Aí eu parei naquela fonte do sapo lá em Santos, né? E lá vendia milho e tal. Eu falei: me dá um milho verde aí para me comer. Eu já estava todo zoado. Aí na hora que eu mordi a espiga assim, ó, aquela água quente com sal. Falei: acho que era melhor ter ido para casa. Cara, doeu, velho. Doeu. Então uma ferida aberta dói, cara. E ela precisa ser limpa. Precisa ser limpa.
tirar toda a pele morta, sabe? Para que venha uma nova pele. Tirar toda a pele morta, para que senão a ferida não fecha. Você já viu uma ferida necrosada ou inflamada? Ela não fecha. Ela fica ali, ó. Não fecha. Sabe o que acontece? Ela fica fedendo. E fede, cara. Uma ferida necrosada, uma ferida aberta, fede. Chega uma hora que começa a feder. Porque ela está aberta. Ela está aberta. E às vezes você esfregando vai sangrar. E é necessário que sangre. Porque onde há sangue, há vida. Aonde há sangue, há vida. Há vasinhos novos que vão recuperar a tua ferida. Saiu tudo que era morto. Saiu tudo que era sujo da tua ferida. E houve vida. Deus quer te dar vida. Deus quer esfregar essa feridinha aí que está aberta, para que traga nova vida para você. Aleluia. Chegamos na terceira parte na cura da ferida, que é a parte da medicação. Para não inflamar e doer ainda mais, você precisa medicar. Eu já vi qual é a profundidade da minha ferida. Agora eu limpei a minha ferida. Agora eu preciso passar a medicação na minha ferida, para que fique curado. Jeremias 30, 17 diz assim: eis que farei cicatrizar o teu ferimento e curarei todas as tuas feridas, garante o Senhor. Porque chamaste-ão rejeitada Sião, aquela porque ninguém mais procura, tampouco se importa. Quero te falar algo nessa manhã. Deus se importa. Deus se importa. Talvez você não, as pessoas nem, você fala assim: nossa, ninguém se importa comigo. Deus se importa com você. Deus se importa. Deus te acordou para te falar assim, ó: eu me importo com você. Eu quero sarar a tua ferida. Eu quero passar a escovinha aí, tirar todo carrapicho, toda a pedrinha. Quero fazer. Eu me importo. Da outra vez que eu preguei aqui, eu falei assim, que Deus, Ele nos criou para desfrutar do seu reino, para desfrutar do que Ele criou. Deus se importa. Se Ele não se importasse, Ele não estava nem aí para você. Fala, deixa Ele sofrer aí, ó. Está sofrendo, bem feito. Não, Deus quer te curar. E o remédio para sarar essa ferida é saber que Deus está no controle. Um dos remédios para sarar essa ferida é saber que Deus está no controle. Deus se importa e Ele está no controle da tua vida. Talvez passando por essa tribulação que talvez você passe no teu interior, você fala assim, Deus me esqueceu. Não, Ele não te esqueceu. Ele se importa e Ele quer sarar. Ele é o remédio. Uma outra coisa é orar e pedir para que Deus te ajude a curar essa ferida. Você precisa orar. Coloca lá diante de Deus. Deus, o Senhor sabe, Pai, onde está doendo aqui, ó. Fala, cita para Deus. Fala, Deus, é assim, dói aqui, aqui, aqui. Essa pessoa assim, assim, assim. Me fizeram isso, me cura, me ajuda a ser curado disso. Me dá uma estratégia para que meu coração fique limpo de verdade. E que eu fique leve. Adorar a Deus, confiar nele e ir ao encontro da ferida aberta. Confronto. Isso é para quem tem coragem. É você entender, saber, entender o que está causando ou o que causou e ir de encontro lá resolver. Sabe por quê? Porque eu não posso resolver os teus problemas para você. Sabe quem pode resolver? Só você. Porque dói. Essa dor que tu sente não dói em mim, dói em você. E às vezes você vai ter que ir lá, falar assim, ó, eu preciso resolver algo. Vem cá, isso é difícil.
Isso é muito difícil. Você ir de encontro à ferida, você ir de encontro àquilo que dói, é difícil. Paulo, mas eu não consigo. Não consigo, isso é muito mais forte do que eu. Isso é muito mais forte. Só de pensar eu já fico com meu coração palpitando, eu já fico, sei lá, com um sentimento assim de explodir. Então, você precisa procurar uma ajuda profissional. E não é vergonha para ninguém você procurar um psicólogo para resolver isso. Procure. Fala assim, ó, eu estou assim. Ele vai falar assim, você precisa ir lá resolver. Ele vai falar para você ir lá resolver. Mas ele vai te dar ferramentas para isso. Deus vai te ajudar. Mas se você está indo, procure a ajuda de um bom profissional. Procure um bom profissional. Vou falar assim, um bom profissional, né, pastor? Cuidado com os profissionais que você procura. Amém? Amém? Glória a Deus. Então aí, está todo mundo comigo. Bom, chega a quarta fase. E na quarta fase, a ferida fecha superficialmente, mas ainda dói. Porque ela apenas fechou. Ela apenas fechou. Ela ainda dói. Jó 5,18 diz assim: pois é ele quem abre a ferida, mas é ele mesmo que a trata. Ele fere, mas com as suas próprias mãos pode curar. Sabe o que o Senhor está fazendo hoje? Colocando o dedo na tua ferida. Está lá, ó, cutucando a tua ferida. Sabe por quê? Porque a tua ferida somente sarou. E tem uma diferença, eu vou te explicar. Ela somente sarou. Ela superficialmente sarou. Já viu? Que às vezes está lá, tem a casquinha, aí você encostou, começa a sangrar de novo. Ela está nessa fase. Então hoje o Senhor está lá com o dedo na tua ferida assim. Ei, estou aqui, ó. Precisa curar essa ferida. Precisa curar. Mas Senhor, já superei, já fechou, passou por cima já, Pai. Precisa ir lá, precisa ir profundo para curar. Eu quero curar. E nessa fase, é uma fase que muitos de nós estamos vivendo. Ou já passamos, ou estamos vivendo, ou muitos de nós vivemos uma fase assim, de ferida sarada, de uma ferida superficial. E a gente vai, tá tudo ok, e vai vir, e vai anos, daqui a pouco, a ferida abre porque ela não está cicatrizada. Mas já passou tanto tempo, Paulo. Eu sei, aconteceu isso comigo, cara. Foi tanto tempo. Tanto tempo. Achamos que estamos curados e já superamos tudo o que aconteceu, mas a ferida apenas sarou, apenas fechou. Muitos convivem com as feridas saradas a vida inteira. Elas estão fechadas superficialmente, porém toda hora que você vê a ferida, encosta na ferida, ela ainda dói e sangra, porque não está totalmente curada. Toda hora que você olha para aquela ferida, aquela pessoa que te machucou, você dói, porque você não resolveu. Dói, você olha e fala: meu Deus do céu, deixa eu sair para lá. Ele está ali, deixa eu ir para lá. Eu não quero confrontar a ferida. Eu não quero resolver. Porque resolver dói. E eu não quero sentir dor. Resolver a ferida dói. Às vezes você vai ter que chorar. Às vezes você vai ter que engolir o teu orgulho. Às vezes você vai ter que fazer muitas coisas que você não está acostumado a fazer. Mas para ser curado, você vai ter que enfrentar. E enfrentar é somente para os valentes. É somente para quem é valente. Então, peça ao Senhor. A diferença de sarar e curar é muito simples. Eu fui procurar no Aurélio isso. E o Aurélio diz assim:
é cicatrizasse e fechasse. Então é só fechar, só cicatrizar ali superficial. Curar é recuperar a saúde, vencer, eliminar doenças e feridas. Então quando eu estou curado, eliminou. Aquela ferida que eu tinha desse tamanho aqui, ó, não existe mais. Só ficou uma leve cicatriz que eu toco e não me dói mais. Não dói, porque ela foi curada. Ela foi curada. A tua ferida está sendo curada e ela vai ser curada. É necessário a gente curar as nossas feridas. Em nome de Jesus. E a quinta e última, o estágio, a fase de cura, diz assim: depois chega a fase de cura total. Olhamos para a ferida, lembramos da ferida, tocamos na ferida, mas a ferida não dói mais, porque está curada. E entra num estágio que eu chamei de experiência. Eu começo a ter experiência para curar feridas. Eu falo assim, nossa, agora eu descobri como é que eu curo as feridas. E é muito engraçado que quando você se machuca, quando eu me machuquei, uma pessoa falou para mim, falou assim, passa uma pomada chamada Nupercainal, que é uma pomada que não vai te deixar com muita cicatriz. Eu falei, é mesmo? Pô, passei a pomada é top. Nem existe mais o nome, talvez seja outro nome. A pomada é top. O que acontecia? Todo mundo que se ralava falava, mano, compra Nupercainal, cara. Olha só como é que ficou da hora. Experiência. Eu comecei a ter experiência de saber curar. Então quando você passa pelos estágios de cura da tua ferida, você começa a ter experiência. Você começa. E aí quando uma pessoa vem falar com você, você fala assim, olha, existe um estágio você precisa identificar, você precisa fazer, até curar. Mas curar dói. Aí tu vai falar, curar dói. Tem que raspar lá a ferida, tem que deixar o negócio sangrar, que o negócio vai ficar bom. Porque você tem experiência, você já passou por isso. E eu queria falar duas experiências que eu tive aqui, que eu falei que eu ia comentar no início. Talvez até minha irmã está aqui, talvez eu nunca falei isso com ninguém, talvez com a minha mulher só. Eu tive duas experiências, foi a morte do meu pai, o primeiro, e um sentimento que eu tive contra minha mãe. Eu falo, nossa, tua mãe, é? Mas eu não sabia que eu tive esse sentimento. E a morte do meu pai foi muito difícil para mim. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu morava aqui, né, nessa esquina, e brincava ali na rua da Adriana, ali que tem um lava rápido lá da Adriana. E eu estava brincando na casa dos meus amigos ali, e meu irmão chegou lá, falou assim, vai para casa que é contigo. E eu, com 11 anos, 12 anos eu acho, fui lá todo feliz. Cheguei lá, tinham duas ou três pessoas diferentes na minha casa. E aí eu olhei, minha mãe com os olhos cheios de lágrimas, chegou para mim e falou assim, ó, me abraçou e falou assim, o pai morreu. Ali começou o antes e o depois do Paulo. E foi muito difícil. Eu era um cara muito agarrado com meu pai. Eu estou chorando hoje não é porque isso ainda me machuca, mas é por saudade, que é o que restou. Meu pai passava com o caminhão aqui, ó, e eu corria para vir dirigindo. Meu herói foi embora. E ali abriu uma ferida muito grande no meu coração. Uma ferida que eu sofri até os meus 20 e poucos anos. Até quando eu já estava casado com a Kate, eu sofri com essa ferida aberta. Que não podia chegar um dia dos pais, não podia chegar um meu aniversário, um Natal, um final de ano, que eu quase caí em depressão. Foi muito difícil superar isso. Foi muito difícil, cara. Isso me deixava muito mal, cara. Muito, muito mal. E eu falava assim, qualquer hora, a pessoa que eu mais gosto vai me deixar também.
E foi difícil, cara. Muito difícil. Eu cresci sem pai. Mas a minha mãe foi um pai e uma mãe para mim, cara. E se hoje eu estou aqui é por conta dela. Mas Paulo, tu falou que teve um sentimento com a tua mãe também. Sim. E isso é ela. Mas eu a entendo. Porque era o sentimento de todo jovem. Você que é jovem aí, que quer liberdade, cuidado. Mudei para Santos. Nós fomos morar na casa de uma tia nossa. Depois me mudei junto com a minha irmã e minha mãe para o Canal 2 lá. E minha mãe conheceu o meu padrasto. E eu entendo, porque eu era um cara muito rebelde. Muito rebelde. Eu tive muito problema. Depois da morte do meu pai, eu tive muito problema na escola. Porque eu me tornei um pouco rebelde do normal. E eu era meio complicado, cara. Vou falar a real, eu era meio complicado. E minha mãe conheceu meu padrasto poderia dar umas condições melhores para minha mãe. E eu, como todo jovem, mãe, vai lá, fica lá, mora lá com ele. Minha mãe veio conversar com a gente, né? Vai lá, fiquei morando com a minha irmã, nessa mesma casa. Pode ir, pô, a senhora já sofreu tanto nos criando, e realmente minha mãe sofreu tanto, por isso que eu falo assim que é até difícil de falar isso, de entender isso, mas minha mãe sofreu tanto, cara, nos criando sozinha, e ela foi, e ali é o sonho de todo jovem, cara, estou morando sozinho, daqui a pouco a minha irmã mudou, voltou para o Guarujá, eu falei, eu não vou voltar, e tal, e aí eu fui morar com uma amiga da minha mãe, cara, amiga, quase irmã da minha mãe. Mas era amiga da minha mãe. Não era nem família, cara. Mas eu queria liberdade. Jovem, liberdade. Eu quero liberdade, eu quero isso e tal. E eu queria era isso. Daqui a pouco essa mulher, a Neuza, se mudou para o Maitá. O apartamento que eu morava ficou somente para mim. Eu com 15 anos, não, uns 16 anos mais ou menos, morava sozinho, cara. Quem é o jovem que não quer morar sozinho? Eu não dependo de ninguém, eu faço o que eu quero e tal. Eu chego a hora que eu quero. E aí, pô, o sonho, não vou falar o sonho americano, mas o sonho de todo menino geralmente é esse, né? Eu quero liberdade, porque minha mãe pega no meu pé e tal, eu quero a liberdade. E isso nunca me afetou, cara, nunca me afetou. E eu fui vivendo, fui crescendo. Nesse apartamento eu eu comia maconha, para falar a verdade, vivia, não era um cara totalmente dependente, mas fumava toda hora que tinha. Até um dia que a polícia invadiu meu apartamento achando que eu era um traficante de droga. E aí sabe o que aconteceu? Eu falei, tudo que eu não quero é que minha mãe vai me buscar numa delegacia, cara. Eu não quero dar esse desgosto para minha mãe. E ali começou um processo de mudança. Onde eu me relacionei, tive um relacionamento, não deu certo. Depois conheci a Kate. E hoje fazem 21 anos, né? Quase 21 anos que nós estamos juntos. Mas foi todo um processo, cara. E a vida foi passando, eu casei, vim morar no Guarujá, tudo lindo, maravilhoso. Até chegar janeiro desse ano. Até chegar janeiro desse ano, eu falei, cara, eu comecei com um sentimento dentro de mim tão forte, que eu falei, e qualquer coisa que aconteceu, eu falei assim, poxa, minha mãe não vem na minha casa, só vai na casa da minha irmã, só vai na casa do meu irmão. Basta que eu fui abandonado lá. Aí abandonado, eu falei, não, eu não fui abandonado. Aí eu, meu Deus, e aí qualquer coisa, eu estava assim, tá vendo? Minha mãe não está nem aí para mim. Minha mãe só liga para os meus irmãos. Sabe o sentimento que eu comecei a ter? De rejeição. E sabe o que isso estava causando dentro de mim? Qualquer hora alguém poderia me rejeitar. Se tu quisesse me rejeitar, eu ia para cima de você. Eu falava um monte.
E para mim entender isso, que esse sentimento foi causado lá atrás. Mas Paulo, tu não queria? Sim, eu queria, cara. Mas hoje eu olho para minha filha com 14 anos e falo assim, eu não deixaria minha filha morando sozinha, nem na casa de ninguém. Pode ter do mundo, pode ter sido o homem mais lindo do mundo, não deixe, cara. E isso me machucou tanto, cara, quando eu descobri isso dentro de mim. Aí eu falo assim, mas eu fui lá, pedi perdão para minha mãe e tal. Não, cara, eu tive que perdoar minha mãe aqui dentro, porque ela não tem culpa. Eu quis. Fui eu que quis morar sozinho, eu que quis fazer tudo que eu fiz. Mas hoje, se fosse a minha filha, não ia, cara. Minha mãe não é cristã, cara. Minha mãe não é crente, não é evangélica, né? Ela é cristã lá, ela é católica. Talvez hoje eu também olhe por esse sentimento, porque hoje o Senhor me mostrou esse sentimento dentro de mim. E aí eu entendi o porquê que eu tinha medo de ser rejeitado. Por que eu tinha medo? Eu queria agradar todo mundo, porque senão a pessoa poderia me rejeitar, cara. E falar assim, o Paulo... Isso me matava, velho. Me matava. E eu nunca entendi isso. E eu precisei perdoar. Primeiro eu precisei perdoar. Talvez eu precisei perdoar Deus, cara, pela morte do meu pai. Porque eu não entendia. Falava, Deus, por que eu tão novo e o Senhor me deixou sozinho, cara? Não sozinho, né? Mas sem o meu pai. E depois eu tive que perdoar esse sentimento, cara. Perdoar minha mãe por causa disso. Eu não sei nem se ela está assistindo, mas... eu ainda vou conversar bem com ela, mas eu não tenho nada, isso já não me afeta mais. Graças a Deus. Eu já consegui liberar perdão para minha mãe. E liberar esse perdão dentro de mim. E graças a Deus que de tempos para cá, assim, eu não tenho nenhum sentimento de... Eu até estava conversando ontem à noite com a Kate, e eu falei assim, eu não tenho quem perdoar. Graças a Deus eu não tenho ninguém que eu falo assim, eu preciso perdoar fulano. Não. E se eu fiz alguma coisa para alguém aqui, me perdoe. Né? Já me perdoe agora, em nome de Jesus. Mas isso, tu viu que era uma ferida que me afetava nos dias de hoje. Me afetava. E eu precisei passar um antivírus no meu coração, cara, para me resolver isso. Porque até eu e a Kate, a gente conversa muito. Ela falou assim, cara, eu não entendo porque tu tem certas atitudes. Eu falei, eu também não entendo porque que eu tenho essas atitudes. Eu falei, será que eu estou ficando louco? Será que eu estou bipolar? Que uma hora daqui a pouco eu estouro? Eu não sei. Eu não entendia. Eu falei, eu acho que eu estou ficando louco. Eu só devo estar ficando louco. E aí a gente começa a entender. Isaías 53, versículo 4 diz assim: e no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo, levou todas as nossas doenças, contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas fomos sarados. O Senhor já levou todas as nossas dores lá naquele madeiro. Mediante a ferida dele, nós hoje somos curados, somos sarados. Mediante aquela ferida, aquele sangue que ele derramou na cruz, hoje nós podemos estar aqui falando do seu amor, congregando com as portas abertas, livres para adorar o Senhor. Entender que as feridas de Jesus é quem nos cura. Nós precisamos entender que as feridas
do Senhor é que nos cura. É como se você que os resíduos da cicatriz te curasse. É como se eu pegasse a minha cicatriz aqui, ó, raspasse ela, e aquele pozinho da minha cicatriz caísse nas tuas feridas e ela cicatrizasse. As feridas do Senhor é que nos cicatriza hoje. É Ele que vai sacrificar, vai curar tuas feridas, vai sarar, vai curar, vai eliminar todas as tuas feridas, todas as tuas dores. É Ele que fez isso comigo. Foi Ele que fez isso comigo. Foi Ele que falou assim: Paulo, ó, tu precisa mexer naquela feridinha lá, cara, que está te afetando aí em alguma coisa. E eu não entendia, mas eu fui obrigado a enfrentar isso dentro de mim. Pensa que foi fácil eu entender isso? Eu chorei muito, cara. Eu parecia uma criança chorando no meu quarto. Eu parecia uma criança. Não foi fácil. E entenda que Deus nunca vai usar para curar alguém que precisa ser curado. Deus não vai te usar para curar se você ainda precisa ser curado. Você já viu um doente curar outro doente? Um tuberculoso curar um tuberculoso? Não tem como. Não tem como. Para curar você precisa ser curado. Para sarar você precisa estar sarado. Para curar você precisa estar curado. O Senhor quer te curar para você poder curar. Você vai ser um instrumento de cura para outras pessoas. Você vai ser esse instrumento. Você vai ser o remédio que vai lá, o curativo que vai curar essas pessoas. O band-aid, não posso falar marca, agora já foi. Você vai ser essa pessoa, em nome de Jesus. Mas existem ainda feridas aí, ó. Feridas abertas dentro de você que te impedem de prosseguir, de desfrutar do melhor dessa terra. E sabe como você vai sarar essas feridas? Sabe como é que você vai sarar essa ferida? Mateus 18, 21 diz assim: então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu tenha que perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te direi 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Sabe o que vai sarar tuas feridas? O perdão. Perdoar. 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 Eu não sei o que foi, quem foi que abriu a ferida dentro de você, que abriu essa ferida no teu coração. Eu não sei. Mas você vai ter que perdoar. Você vai ter que perdoar. Senão você não vai liberar. Você precisa liberar essa pessoa e se liberar para viver o sobrenatural de Deus. Porque o perdão é o remédio que cura todas as feridas. É o perdão, cara. E sabe o que deve restar dentro de você? Só a experiência e a maturidade para tratar uma ferida aberta. É só isso que precisa estar dentro de você. Quero chamar o Ministério de Louvor. Nós precisamos viver a palavra de Deus. E tem hora que é difícil, cara, viver a palavra, porque a palavra te confronta. A palavra fala assim: você precisa perdoar, você precisa confrontar, você precisa ir de encontro. Você precisa.